Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Detetive Sophie e hoje eu quero trazer um assunto muito interessante para vocês sobre uma das questões ligadas ao meio ambiente. Eu quero falar hoje especificamente sobre alguns pontos que eles equivalem para o Brasil todo, tá, gente? Eu tenho uma especialização dentro da área ambiental e desde perfurações, desde os processos da própria gestão ambiental, ligadas aos corpos hídricos, ligadas também fauna-flora, ligadas também a todo o contexto de energia renovável, né, das energias das quais nós utilizamos sem causar grandes impactos ambientais, e também toda a dinâmica investigativa ligada a ONGs, ligada também aos pequenos empresários, né, aos individuais, e também todo um fomento onde nós estamos sempre com um olhar às comunidades carentes, desde as grandes cidades até os aglomerados indígenas. Então, eu tenho 33 anos de profissão, atuando sempre. As pessoas, elas criaram uma sensação muito ruim sobre o meio ambiente. O meio ambiente, ele tem a ver, primeiro, com o seu próprio estado de espírito. Ele é o seu meio, onde desse ponto parte para outras situações da sua vida. Bom, parece assim uma historinha romântica, mas não é. Quando a gente começa a falar sobre o sistema do licenciamento ambiental, o nosso país, ele possui leis, ele tem legislação. Hoje eu não vou falar sobre enumeração de leis, não vou falar, eu quero falar para você que se sente desqualificado como brasileiro com toda a conduta de meio ambiente, com a aplicação de multas, com a aplicação de interdições, com as apreensões, tá, gente? Então, esse vídeo, assim, se você conhece alguém que vivencia isso, manda para essa pessoa. Por quê? Primeiro, para você ter um entendimento de alguma coisa, você tem que se educar para aquilo, né? Você pode até saber fazer algo, mas existem regras. E essas regras, elas são seguidas porque é como se fosse uma porta. Na sua casa, você mesmo que você não tem um baita portão, você faz uma cerquinha. Ali tem um limite. Se alguém adentrar aquilo ali já sem a sua permissão, aquilo ali já é uma invasão. A lei, ela é exatamente isso. Ela é a cerquinha, o portão. Ela é quando você ultrapassa aquele limite sem a permissão. Aí você diz, mas eu sou brasileiro, eu tenho direito. Você tem todo o direito, mas existem coisas que têm a necessidade de um olhar técnico, tá? Pode ser o olhar do geólogo, pode ser o olhar do agrônomo, pode ser o vislumbre do engenheiro ambiental, do arquiteto, o gestor ambiental. Ele vai estar ali para fazer o quê? Para coordenar toda aquela gestão, administrar aquele processo, fazer todas as vias processuais após o pedido de entrada e outras situações. Eu não quero nem entrar em grandes méritos agora. Então,
No Brasil, tá, gente, de sul, sudeste, centro-oeste, nordeste, norte do país, eu conheço pessoas, eu participei de inúmeros eventos, muitos eventos, eventos nacionais, internacionais, reuniões de empresários, reuniões de agricultores, reuniões de indígenas. Então, o que falta é uma pessoa que leve a informação dentro de um procedimento claro, límpido. O processo nosso brasileiro é o seguinte: nós, desde criança, não fomos educados para ouvir as autoridades. Eu não estou falando do termo político, não. Eu estou falando em termos de autoridade. A gente sempre vê como punição. E não é uma questão de punição. É uma questão de coordenar o próprio contexto do meio ambiente. Para quê? Para que a gente não venha a sofrer danos no futuro. Quando eu falo que nós não queremos sofrer dano no futuro, eu estou dizendo nós, raça humana. Nós, vegetais, nós, plantas, nós, negócios ligados a todo tipo de veículos que vão fazer o sustento do planeta. Eu observo palavras muito técnicas e nada assim direto, né? A educação ambiental ela tem que começar na escola. Só que o que acontece? O professor ele às vezes tem formação em outros grupos acadêmicos, mas nem ele mesmo sabe o que é que ele vai falar. Ele pega o material, ele passa. Nós não devemos jogar lixo nos rios, não devemos fazer isso, não devemos fazer aquilo. Beleza, isso ajuda? Ajuda muito, tá, gente? Isso ajuda muito. Porém, é assim, muito reduzido o material da palestra em si. Uma das coisas que nós tivemos um advento importante foi que muitos seres marinhos estavam morrendo por conta de ingestão de material plástico, de canudos. Então, o que aconteceu? Isso foi proibido. Aí, os biólogos marinhos e todas as pessoas ligadas a essa conduta de trabalho, eles esclareceram, tá, gente? Assim, 2 maçãs mais 2 maçãs são 4 maçãs. E é dessa forma que nós temos que analisar a questão da educação ambiental. A educação ambiental ela deve iniciar na infância, porém, também tem muitos adultos que estão cometendo delitos, estão sendo multados, tendo seu material apreendido, mas o próprio sistema da lei não diz o seguinte: eduque esse cidadão. Ele não é chamado, ele vai para a delegacia, ele vai para o tribunal, às vezes o juizado especial, às vezes ele vai para um tribunal penal, né, onde ele vai sofrer punições, ele pode também fazer parte até de um regime semiaberto, de um regime fechado. Mas ele sai para a rua, a primeira coisa que ele vai fazer é cometer outro crime ambiental. E sabe por que ele vai fazer? Porque ele desconhece. Ele desconhece. Aí você diz, mas ele tem reincidência. Sim, porque ele sofreu punição. Ele sofreu punição, mas ele não foi reeducado. E tantas pessoas incríveis, concursadas dentro desse sistema, dos institutos de meio ambiente, ou municipal, ou estadual, ou federal. E aí ele diz assim, não, mas aí nós reunimos um grupo de jovens e fizemos uma palestra. Vamos levar os jovens para soltar o passarinho. Vamos levar o jovem para conhecer o processo de purificação da água. Vamos mostrar ao jovem como funciona um aquífero.
Vamos mostrar aos jovens como funciona a filtragem das águas através da raiz das árvores até chegar a uma reserva, né? Uma reserva natural de água para gerações futuras. Suponhamos, tá, gente? Porém, continua acontecendo a multa, o crime, a punição, e aí o outro usa o CPF do outro, o outro cria outra empresa e vai e apreende um bem, e aí em casos que a gente sabe, a gente conhece, acontecem as propinas para ter aquilo liberado, para isso, para aquilo, porque infelizmente muitos servidores também não foram educados. Olha que interessante, né? Muitos não foram educados para o fim de orientar. Há muitos anos atrás, eu conheci uma senhora, auditora fiscal do trabalho. E ela sempre colocava uma posição muito legal. Como ela tinha sido professora antes de fazer o concurso para o Ministério do Trabalho, ela sempre dizia: a minha função na primeira visita é educar. Eu converso, eu educo, eu faço todo o meu procedimento sem nenhum problema. Porém, como que eu posso aplicar uma punição se a pessoa não sabe nem por que ele está cometendo erro? Porque às vezes eram pequenos erros, ajustes. Ó, você precisa aplicar nisso aqui, você precisa organizar isso, organizar aquilo. Entende? Então, nós temos uma política complicada. Vamos supor, agora eu vou entrar no mérito bem legal. Vamos supor, nós temos gravíssimos problemas na extração de água no Brasil. Estou falando do Brasil todo, cada estado tem a sua legislação específica, porém, todos eles precisam acompanhar uma única legislação. Gente, se você quer saber todo o processo de legislação, o processo investigativo, o processo educativo, tecnicamente falando, eu tenho um curso, aí a pessoa compra esse curso ou me contrata, eu vou no local, nas associações, nos sindicatos, nos grupos em si interessados e dou a minha palestra, tem um valor, tem um custo, dou a minha aula, tá? Aqui eu não vou entrar em mérito a lei tal, do estado tal, não, tô falando no geral, só para quê? Para que vocês tenham uma noção de como funcionam as coisas. Porque não adianta você falar assim, vieram aqui e multaram, apreenderam, né? Fizeram isso, fizeram aquilo, tal. Beleza, você vai lá, você entra com recurso, em alguns lugares vai levar 3 meses, em outros lugares vai levar 2 meses, aí cada caso é um caso, aí você pega de volta esse material. Daqui a pouco tem outra denúncia, outra fiscalização, aí você vai ter uma reincidência criminal do meio ambiente. E isso vai travando a sua vida, vai gerar multa, você vai ficar como? Por que isso acontece? Porque você não tem licença. Você vai no contador, eu tenho o maior respeito pelos contadores, e sei que o conselho não tem também esse papel de educar. Você vai no contador e diz assim, eu quero abrir uma empresa para transporte de RCC. O transporte do RCC, tá, gente? Que é o resíduo de construção civil. Você imagina quando você está fazendo a obra na sua casa. Você precisa contratar uma caçamba. Essa caçamba vai ficar lá e depois ela é retirada. E esse material é levado para um depósito, para um transbordo, né? Ali você imagina o que é que tem. Tem pedaço de cano, tem tijolo, tem tijolinho maciço, tem cerâmica, tem porcelanato, tem sujeiras diversas, tem
bichos peçonhentos, tem tudo. Aí isso vai, pá, né? Lá naquele lixão. Aí você acha que você que está fazendo a obra não tem culpa do impacto ambiental. Você tem, tá? Você tem total. Você é o primeiro gerador, certo? Mas você diz, não, contratei a empresa que se vire. Beleza, a empresa que se vire. Porém, você às vezes contrata um construtor, ele não vai ter o parecer do engenheiro, né, gente, que é muito caro, nós estamos no Brasil, todo mundo numa crise, e mesmo quem tem dinheiro não vai dispor o dinheiro para isso, porque a pessoa quer passear, quer curtir a vida em outro lugar, e esse dinheiro vai fazer falta, certo? É assim que funciona, o mundo é real, né? O mundo é real. A lei é linda, quando você lê a lei, você se apaixona por ela, você se encanta pela lei. Quando você vai nas reuniões, quando você vai nas ecos que funcionam no mundo todo, na mais 20, na menos 20, na 90, nos 5 poderosos, tudo isso é lindo e maravilhoso. Mas quando vem para o bolso das pessoas, desde que seja bolso dos governos, bolso das entidades e o bolso também seu, pessoa física, da sua casa, você vai repensar, pensar, repensar, certo? Então, aí acontece uma coisa. Você chega lá para abrir uma empresa, eu quero uma empresa de RCC. O contador, rapidamente, monta tudo isso para você e te dá, tá? Aí você tem que credenciar. Na maioria dos municípios, você vai fazer o credenciamento no setor do município, né? Que é aquela empresa que vai te dar um manifesto, que é como se fosse uma nota fiscal, de onde eu estou tirando esse resíduo e para onde eu estou levando, tá? Então, provavelmente, no seu município vai ter um local onde a prefeitura dá a permissão para que esse local receba esse material e lá ele faz toda uma triagem que a gente espera. Beleza, você fez isso, show. Você se credenciou, só que você esqueceu de uma outra coisa. Você precisa ter um licenciamento estadual. Esse licenciamento estadual, ele vai analisar quem realmente está recebendo esse material, como é que está você com as suas caçambas, se elas estão limpas, se você não está colocando dejetos no local que você diz que guarda o teu caminhão para caçamba. Ele tem que saber quem está dirigindo, se é habilitado, qual o ano desse carro, o rastreador precisa estar instalado. Gente, isso aí não é só você ver. Às vezes você fala assim, nossa, fulano tá ficando rico. Fulano tem um caminhãozinho e ele nem dirige mais, ele já tá com 2 motoristas. Um faz a parte da tarde, outro faz a parte da manhã. E ainda tem mais um caminhão que só faz a parte noturna. Fulano tá rico. Aí você fala assim, não, eu vou vender isso, vender aquilo, vou comprar um caminhãozinho para mim. Aí o cara compra aquele caminhão bem surrado, né? Aí ele não tem ainda habilitação para caminhão, mas ele tem a B. Aí ele começa a dirigir. Aí ele compra 2 caçambas em estados bem ruins e começa. Entendeu? Aí o policiamento pega ele. E aí ele diz, não, minha firma tá certinha. Tem o meu MEI aqui, tô aqui. Cadê a habilitação? Ah, minha habilitação, assim, mas eu tô juntando dinheiro para tirar outra. Então, gente, começa uma série de problemas. E aquela empresa que tá toda certinha, ela com certeza vai ser a primeira a te denunciar. E aí, sabe o que acontece? Você é multado, seu material é apreendido, e aí você
contratos profissionais, eles vão tentar liberar, e aí você volta sem licença, entra, pinta lá uma caçamba mais ou menos, conversa com um, conversa com outro, pô, joga pra rua, começa a trabalhar de novo. Bota lá um motorista habilitado para aquele tipo de conduta do carro, e de repente, pã, de novo, o seu local é apreendido. Por quê? Porque está sujo, está desorganizado, a empresa não tem gestão ambiental, nem dentro dela. Aí você, para economizar combustível, você joga todo o entulho lá no teu terreno. Aí você está poluindo o lençol. Você está trazendo um processo insalubre para sua própria casa, para sua família, para os seus vizinhos. Entende? Ah, mas não tem cheiro, mas tem material ali que não pode estar ali. Ele tem que ir para um local onde está autorizado, porque lá tem profissionais que vão fazer a gestão de cada coisa. Porque tem empresas que já tem a conexão de comprar, tem empresa que só compra ferro, tem a empresa que só vai comprar alumínio, tem aquela que compra ouro, tá, gente? Vocês, não pense você que vai só tijolinho lá pro lixão, não. Entendeu? Pro aterro sanitário. Não, vai muita coisa. Vai ouro, vai cobra, vai aranha. Então, todo esse material, ele é resgatado. Ah, tem uma aranha caranguejeira aqui, tem que ligar pro biólogo, que está ali naquele aterro sanitário, que responde por esse tipo de coisa. Então, pode ser uma aranha rara, que às vezes fez uma demolição de algum lugar muito antigo e essa aranha ficou ali. Então é algo importante, porque dessa aranha existem outros equilíbrios do meio ambiente que poderão ser organizados, e isso vai reorganizar todo um contexto de vida ambiental. Nós temos que tomar vergonha na cara para entender uma coisa. Eu, ser humano, não sou única aqui no planetinha Terra, não, gente. O planeta Terra não foi criado assim para nós humanos, não. Fica quietinho aí, tá? Entendeu? Nós temos que entender que existe uma cadeia de habitantes e ela está se transformando o tempo todo. O equilíbrio da natureza, ele começa a se perder quando você aí achou a cobra, achou a aranha e tudo, vai lá, né? Já se esse material é jogado dentro da caçamba, esses répteis, esses insetos, ou sabe lá o que mais que pode estar ali, ele é conduzido para um determinado lugar licenciado. Por que está licenciado? Quando você vai licenciar, você precisa do aval do engenheiro ambiental, dependendo do tipo de material que você está licenciando, né, do tipo de empresa, do engenheiro ambiental, do biólogo, tá? Em alguns casos do geólogo de Minas, do engenheiro, né? E de outros especialistas que ali aquela situação vai exigir. Então nós temos que estar atentos a isso. Claro, quando houver uma discrepância, né, ou do poder público, onde ele não está cumprindo com decência determinadas situações, você vai para a ouvidoria, você vai até o vereador, o deputado, se você tiver dificuldade de gerir isso, vai até o seu sindicato, você vai até o Ministério Público, você questiona, você vai à Defensoria Pública, entende? Isso aí é um direito seu de cidadão. Até para você entender que você precisa se autoeducar. Não é fácil, gente. Não é fácil lidar com determinadas situações, porque você diz assim, tudo tem que ter licença, tem que ter, o planeta está explodindo. Quando você está licenciado, vai ser mais fácil para você. Mas você não pode começar um negócio antes de já estar operando. E é isso que traz o problema.
Vamos colocar na vida prática, tá? Você aí tá, você quer perfurar um poço, aí o cara que perfura um poço, ele vai lá, mete bronca, perfura 300 metros, 200 metros, ele não quer saber por quê, ele já conhece o cara, o químico, ele vai ligar pro químico e vai dizer, ó, fazer a análise da água, aí você fez um investimento da perfuração, vamos colocar aí, 40 mil reais de perfuração, 10 mil reais entre técnicos para fazer vazão, para fazer a primeira análise da água, mais essas questões de bomba, fios e etc. Pá. Geólogo para te dar um parecer, tudo daquilo ali para montar um processo. Tá? Nessa história, só disso aí, você já investiu aí 100 mil. Tá? Tô aqui gravando em 2022. 100 mil reais. Aí depois você compra o caminhão, né? Com 10 mil litros, 20 mil litros, aí caminhão pipa. E aí você começa a vender. Faz lá no seu contador um MEI. E aí pega a nota digital, nota fiscal, eletrônica. E começa a vender, né? Vem. Aí a fiscalização, pam, te pega. Apreende, ou vai lá no local, né? Trava teu poço, leva a tua bomba. Aí você vai questionar. Invasão, isso, aquilo. Tudo bem, isso aí é uma questão lá, o seu advogado que vai resolver, que aí já partiu para o direito. Porém, vamos lá na causa primeira. Ô criatura, por que é que se tu tinha 100, 150 mil, você primeiro não marcou uma reunião na entidade de licenciamento? Para você entender o que era aquilo. Mesmo que você tivesse que pagar uma guia de 150 reais, que nem precisa disso. Ou, melhor ainda, você mesmo, que fica o dia inteiro no WhatsApp lendo um monte de besteira, pegasse e entrasse no site da Secretaria de Meio Ambiente e começasse a fazer um levantamento. O que é que eu preciso para ter um caminhão-pipa? O que é que eu preciso para ter um poço legalizado? Quais os profissionais que vão estar envolvidos nisso? Qual é o investimento que eu vou fazer? Entende? Você assim que se acha o cara da inteligência? Aí outra coisa, você tem que estar habilitado ou contratar um profissional de fato habilitado para esse fim. Senão você vai ter problemas. E toda uma gestão de como se trabalha, né? O ideal é você fazer um curso para entender como é que você vai lidar com tudo isso. Tem as questões da higiene, do próprio movimento, quais as mangueiras que você vai usar. Isso tudo você vai aprender. Aí, vamos supor, você, ou sua esposa, ou um filho seu, ou seu pai, sua mãe e tal, começa a passar mal. Você corre para o hospital, né? Aí chegou lá no hospital, você descobre que o médico que está atendendo seus pais, ou a sua esposa, ou seu filho, ou você mesmo, ele fez só 2 anos de faculdade, mas ele comprou a carteirinha dele, ou nem isso, ele entrou lá e está se dizendo médico. O que você vai fazer? Você vai buscar o conselho e vai fazer uma denúncia. Ou você vai lá na direção do hospital, ou você vai na delegacia, vai fazer uma denúncia de que aquela pessoa não está habilitada a fazer. Ela pode até conhecer de procedimentos hospitalares, mas ela não tem competência para aquilo. Aí você acha justo ferrar com a pessoa, mas você, quando abre a sua empresa e não tem a sua competência para montar o seu negócio, você não juntou todos os profissionais ali para que você tenha a sua licença é o seu diploma. Se você não tem o seu diploma, você não pode se estabelecer. A sua licença é o seu diploma. E tem que estar aciado o lugar.
Você não pode ter uma empresa, você falar, eu pago o contador, eu pago isso, eu pago aquilo, eu paguei o ART lá, a guia do engenheiro. Gente, se o lugar está sujo, está desorganizado, se as coisas não têm ordem, se as coisas não caminham, você nunca vai ter uma licença. Você tem um vizinho que não gosta de você, ele vai ter argumento todo dia para te denunciar. Você não pode reclamar, entendeu? A sua empresa, ela é um corpo. Como você toma banho, você corta seu cabelo, você faz coisas lindas e maravilhosas no seu corpo, você, quando vai para os lugares, você quer estar bem, você compra uma joia, uma bijuteria, uma roupa legal, quer que seus filhos estejam bem organizados, você lava suas roupas. A empresa também é assim. O meio físico da empresa, seja ela qual for, você não pode exigir só que a padaria seja limpa, não. Se você trabalha com dejetos, com tudo isso, esse lugar tem que estar organizado. Não é assim, entendeu? Tem que ter ordem. Para qualquer fiscalização que chegar, ela ter facilidade de aderir aquilo ali ao processo pericial. A gente sabe que muitos profissionais, eles deveriam educar, mas ele tá nem aí. Ele não educa, ele faz o serviço. Se rolar, rolou. Se não rolar, dane-se. Então, depois desse vídeo, pense melhor sobre todas as questões que você vem passando, até você que de repente quer se tornar um legislador. É um caminho interessante trabalhar uma legislação que faça o quê? Que eduque de fato num assunto assim, ó, linear. Que olhe para as pessoas. É claro, nós sabemos que tem ONGs que já fazem isso, muito mais em algumas regiões, mas em outras não. Porque a burocracia, ela dificulta. A burocracia, ela tem um papel, mesmo a burocracia digitalizada. Piorou, porque nós temos um país onde a transmissão, o processo de internet é ruim até nas capitais. Imagine nos lugares mais longínquos. Eu conheço pessoas que informam para mim que ficaram 3 meses sem um sinal de internet, isso porque eles pagam. Mas a prefeitura, a localização, entendeu? Nas regiões norte e nordeste, elas, por algum motivo, elas conseguem baixar esse nível de transmissão, né? O satélite, gente, na posição que ele está, ele auxilia qualquer pessoa no planeta, tá? Mas isso depende da vontade governamental, certo? Claro, quando acontece uma chuva, quando acontece uma série de outros fatores, a transmissão nas torres pode sofrer avarias por vento, por raio, onde esse material está ali depositado, né, fixado. Então essas transmissoras, essas parábolas, né, aquelas parábolas transmissoras, elas podem sofrer através de raios, tempestades, quedas de árvores, problemas, tá? Problemas, avarias, aí ela não retransmite. Mas isso são casos pontuais. Então, é importante que nós tenhamos esse olhar assim da educação. Eu conheço sistemas de algumas empresas estaduais de meio ambiente que você envia o material e ele fica uma semana sem constar que você enviou. O teu cliente vai lá e ele diz, não enviou não. Tem nada aqui. E aí você comprova, ó, tá aqui o protocolo. Aí diz, mas não entrou no sistema. E sabe o que é isso? Aí sim você tem que recorrer no Ministério Público.
Porque o dinheiro nosso, de todo cidadão que é investido para criar uma empresa, para digitalizar tudo isso, e o técnico não consegue fazer isso, ou é orientado a não fazer a celeridade, ou seja, a rapidez da entrada desse protocolo, aí precisa ser auditado, né? Então, eu espero que vocês tenham absorvido essa conversa, que ela tenha tido um valor na existência, né, de vocês aí, que isso tenha vindo assim e entrado no coração de vocês. E assim, sabe, se você cometeu esse erro de criar sua empresa, fazer uma série de situações antes de você ter noção do negócio que você estava investindo, ou olha, gente, às vezes a gente está passando uma situação difícil na vida, você tem um dinheirinho, e aí você acha que você vai superar uma situação e você acaba contraindo um problema gravíssimo para você, para sua família, para sua propriedade, para os seus filhos, sabe? Tem gente que até se separa por conta disso. Então, assim, às vezes o devagar e sempre ele te dá muito mais suporte, né? O imediatismo ele pode nos levar à paixão, e a paixão ela traz para nós um delírio, uma alucinação. Então alguém chega para você e diz assim: não, eu te levo lá, o rapaz faz para você, a moça faz e tudo, e você jura que está fazendo a coisa certa e não está. E não está. Às vezes você fala pro geólogo, tá, gente? Eles são. Eu não conheço um geólogo idiota no Brasil. Eles são muito top. Todos eles. Aprendo com eles assim muito. E aí ele vai passar para você o trabalho dele. Só que ele vai dizer assim: olha, você precisa ter um profissional para acompanhar esse processo. Olha, você não pode fazer isso, isso, isso. Entendeu? E aí acontece esse problema. Você já está operando. Você não pode operar. Você só pode operar em qualquer área habilitada. Entendeu? Qualquer área. Não é porque o vereador vai te ajudar. Às vezes o vereador diz assim: não, vou apoiar você. Mas aí o que acontece? O problema não é municipal, gente. O problema é estadual e federal. Você tem que entender os órgãos. O que compete aquele negócio? Então, você quer investir num negócio, o negócio vai precisar de licenciamento ambiental? Que tipo de licenciamento vai precisar? Veja no seu estado. Qual tipo de licenciamento? Ah, o licenciamento é só municipal. Aí você vai lá na Secretaria Municipal e você procura saber certinho antes de criar o seu CNPJ. Cuidado com essa mania de criar 10 e-mail para um endereço só, porque depois você começa a faturar mais, a empresa muda e isso dá um transtorno, tá? A pessoa vira para você e fala: pode. Só que depois, lá na frente, quando você abre uma empresa, você não quer que ela fique só em 80 mil reais por ano. Você quer que ela cresça. Aí você não consegue licença. Você não consegue o cadastro digital para você emitir nota digital. Aí você não consegue isso, não consegue aquilo. Você não sabe por quê. Porque você começou a operar antes de montar a sua empresa toda. É como se você fosse uma pessoa que fizesse 4 períodos de medicina e quer fazer cirurgia. Entendeu? Então, bota sempre na sua cabeça: a minha licença é o meu diploma de formatura. Então, para você começar a trabalhar dentro da sua área, você precisa estar com tudo certinho. Com as coisas organizadas, com todo o material correto, com os outros profissionais auxiliares, todos eles também da forma correta. Senão, gente,
Não adianta, você vai abrir, preste bem atenção no que eu vou falar, espaço para denúncias. Quando você recebe uma denúncia e você está correto, você pode receber aquele material, pode até comparecer em algum lugar, você vai ter um prazo para comparecer, mas você leva tudo. Entende? Então, pensa de uma forma assim, simples, correta, e analise sobre esse tipo de coisa, sabe? Isso aqui que eu estou falando, nós temos inúmeros excelentes profissionais no Brasil que têm essa visão de educar o empresário, educar você, profissional, que também precisa educar o seu cliente, porque senão você não vai fazer uso da sua profissão com a plenitude que ela tem. Você vai ficar muito ligado na legislação de recursos. Vai ficar nessa de briga aqui, briga ali, apreensão, não sei o que, sabe? É certo, sim, a gente até questionar os conselhos, questionar os contadores. Existem contadores que chegam mesmo para o cliente e falam, não faça isso, você vai fazer besteira. Aí sabe o que o cliente faz? Ele roda mais 100 km e vai lá no outro contador que não está nem aí, quer nem saber. Ou vai na lan house mesmo, ou vai lá na prima, pega o computador e faz o MEI. Não, agora eu tenho um MEI. Partindo daí, eu posso tudo. Não pode. O seu CNPJ, ele é a certidão de nascimento da sua empresa. É como uma criança. Ela nasce, mas ela não tem diploma. Isso aí vai vir depois, com todo um contexto, para ela começar a operar, que é a LO, licença de operação. Tá? Pessoal, se vocês puderem compartilhar, ficarei grata. Se também você tiver acessado esse vídeo e rolar um comercial entre o início, o meio e o fim do vídeo, assista, porque está colaborando aí com a montagem do vídeo, tá? Com todo o nosso contexto de compartilhar as informações pertinentes a esse assunto. Se você quer fazer parte do nosso canal, se inscreva, será um prazer você aí inscrito. Nós temos cursos de terapias holísticas, nós temos cursos para quem quer se tornar um detetive. Se você tem medo de se tornar um detetive, você pode ler o meu livro, tá? Que é Detetive Particular para Iniciantes, que é para você ter noção de como é que funciona o início da profissão. E também, se você depois você já é um detetive particular, você quer fazer um aperfeiçoamento em algumas áreas importantes, empresarial, ambiental, nós temos cursos, inclusive temos até cursos gratuitos. Vou dispor aí de alguns links na descrição desse vídeo, para que você faça uma escolha ou faça uma análise aí do nosso trabalho, tá bom? Toda sorte para vocês, muito obrigado por assistir.